Olá, 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 companheiros, trabalhadores, trabalhadoras, Perfeito. Comunidades escolares. Estamos iniciando o nosso primeiro episódio do nosso podcast, mais um canal, um instrumento de comunicação do Sinted, o Voz Liberta, justamente para poder trazer todas as demandas que a gente tem enquanto trabalhadores da educação. Então a gente quer elevar e aprofundar, na verdade, todas as discussões que envolvem a educação pública aqui de Corumbá. Então o objetivo desse podcast é trazer à luz tudo relacionado a políticas educacionais, né, todas as discussões que a gente tem, não só do âmbito dos trabalhadores da educação, mas dos estudantes e de toda a comunidade escolar também que participam na construção para uma educação de qualidade. Como o Gabriel falou, né, a idealização aí do podcast é mais uma parte da nossa política sindical de ampliar a comunicação, de estar por dentro aí das redes sociais, a gente está mobilizando aí a categoria, mas para muito além de mobilizar, o que a gente quer é que esse espaço aqui seja um espaço democrático, um espaço que tenha várias vozes aqui, como o Gabriel falou, administrativos, pai de alunos, professores, alunos, né? O que a gente quer é que aqui seja um espaço que de fato crie, desenvolva, né? Que construa, junto com as comunidades escolares, de fato um espaço, uma cultura democrática, de democracia direta. Então é um momento importante, é um momento que a gente vê esse podcast como um instrumento para ajudar, para contribuir, para formar politicamente, para trazer esse ambiente, esse espaço de democracia e de diversas vozes participando aí na construção e nos atos de mobilização. Nós estamos trabalhando na perspectiva disso, de ouvi-los principalmente, né? Trazer para nós e poder rediscutir tudo aquilo que acontece nesse âmbito, né, importante da educação. Lembrando que a escola é realmente um lugar onde se vê, né, todas as perspectivas, né, de uma sociedade que está aí tanto boas como ruins, né? Tanto é que professores, administrativos, né, estão dentro da escola todos os dias, sabem a real necessidade. Então a ideia nossa, a mensagem principalmente é o entendimento que nós precisamos rediscutir, né, assim de forma coletiva todos os anseios da classe trabalhadora educacional. Além disso, temos também a questão da unidade na luta, né? A gente se unir com outros grupos, né, outras, vamos dizer assim, outras demandas, né? Outros grupos que vão estar também discutindo numa sociedade que é tão plural, uma sociedade, né, que tem assim tantas demandas, né, no sentido cultural, social, político, né? Então é importante a gente trazer para nós. O objetivo principal é a gente discutir princípios ligados à educação. E a gente pode partir do seguinte contexto, que a gente vive numa sociedade desigual. Quando o sindicalismo, né, em geral, fala, não, temos que lutar por uma educação de qualidade. Agora, que qualidade que é essa? Nós, enquanto trabalhadores em educação, né, o que é educação de qualidade para nós? Qual qualidade que a gente está lutando? É essa a nossa ideia principal, né? Eu acho que o objetivo principal aqui do podcast é a gente não só esclarecer, mas construir junto com os trabalhadores da educação pública de Corumbá, principalmente no município-estado, né? Uma perspectiva de educação que contemple aquilo que nós valorizamos enquanto sujeitos, né, de uma sociedade, de um contexto social, onde acontecem diversas coisas que no nosso entender a gente entende que existe uma desigualdade muito grande, e qual é a função, o papel social da educação e da escola que a gente quer no nosso contexto social aqui na nossa região. Então, o que a gente quer é trazer o debate em foco, né, e a gente toda semana está discutindo a educação pública na região com as diversas vozes, porque o que a gente não quer aqui é que haja, como sempre houve, um certo centralismo, uma certa onipresença, né, de alguns sujeitos que sempre estão falando nos microfones, e a gente nunca escuta a voz
de quem realmente é impactado por essas decisões, por essas deliberações a respeito da vida delas, da educação que elas querem para os filhos delas e até para os trabalhadores de uma forma geral. Então o que a gente quer de fato discutir aqui, como o Gabriel falou, a filosofia educacional, né, a perspectiva educacional e a política sindical que a gente traz, que é uma política de básico, né, uma política que valoriza a democracia direta, que valoriza e que faz ascender as vozes que estão ali apenas como ouvintes, passivas, e o que a gente quer é que sejam falantes, que participem, que discutam, que debatam, que tomam propriedade do assunto que está sendo construído, debatido e discutido, porque é assim que a gente entende que o sujeito se forma cidadão, é assim que a gente entende que o sujeito se forma uma pessoa consciente politicamente para poder estar de fato atuando. E dentro da escola, por exemplo, a gente tem o colegiado. Não, já está até estruturado. Existe a lei e existe já a implementação disso, né? Que é como você falou, a gente tem colegiado, tem a PM, tem uma série de espaços, os grêmios estudantis, que em algumas escolas estaduais a gente sabe que funciona. E a pergunta é, o que estaria faltando para isso? O que estaria faltando para isso, companheiro? Olha, eu acho que quando a gente fala em gestão democrática, né, quando a gente faz os debates e a gente pega os debates dos últimos anos, eu acho que ele é muito superficial na questão e ele foca só na questão da eleição para diretor. Só que a eleição para diretor não garante a gestão democrática. É fundamental que o trabalhador da educação, professor, administrativos, além do estudante e dos responsáveis, de todo mundo que faz parte do universo escolar, tem que ter uma responsabilidade para a democracia acontecer. A democracia depende das pessoas, né, para que ela funcionar. Então a gente não pode ficar apenas à mercê se o gestor vai ser bom, se o gestor vai ser humano, se o gestor não vai ser humano, se o gestor vai ser simpático, se ele vai ser carrancudo. Isso aí não faz diferença. O que vai fazer é os colegiados funcionando, são os segmentos participando das deliberações da escola, das decisões da vida escolar, tanto na questão de orçamento, na questão financeira, quanto da própria política pedagógica da escola. Então, o que está vigente essa discussão a respeito da gestão democrática, né? Porque a segunda gestão que assumiu agora vai ter a eleição em junho, né? Mas eu acho que as comunidades têm que ficar espertas. Claro, é preciso que a comunidade interpele aqueles gestores que vão disputar, pleitear o cargo, para ver se ele vai garantir que a escola seja um espaço democrático, né? Então a política do diretor tem que ser horizontal, não centralizadora, para a gestão democrática funcionar efetivamente nas escolas e não ficar só na mão do diretor. Sim. Então tem que ter a responsabilidade de cada profissional, de cada trabalhador, para que ele, através do seu segmento, seja representado ali dentro dos espaços de reuniões, de conselhos, e que ele participe também e encaminhe as demandas de cada segmento. A responsabilidade, o compromisso de cada sujeito de se comprometer em estar envolvido ali nas questões da sua comunidade escolar, ou mesmo do seu bairro, da sua cidade, é fundamental. Mas a gente sabe também que para isso precisa haver organização, né? A gente precisa estruturar isso. E eu acho que nesse sentido a gente tem muito a ganhar com o que a gente está fazendo aqui agora, que é uma das ferramentas que a gente tem no nosso sindicato, que é a comunicação, mas para além disso, para informar vocês que a gente pretende encaminhar também projetos educacionais, porque nós somos professores, afinal de contas, ou educadores de uma forma geral, falando agora, né, dos nossos administrativos e de outros segmentos que tem dentro da escola, e que podem e devem abraçar espaços que contemplem a cultura da democracia. A gente sabe que o que acontece é que o processo democrático não ocorre, né? Nós não temos, de fato, uma eleição clara, bem construída, nós não temos reuniões, assembleias com as bases de cada segmento para estar criando o espaço de debate, de deliberação, de encaminhamento do que vai ser levado dentro desses colegiados. E como o Gabriel falou, o papel do diretor seria o papel de mediador de estudo, um
um papel horizontal e não hierárquico, né? E não centralizado. Então é nesse sentido que a gente quer formar consciências políticas para que de fato a gente tenha eleições para diretor. Porque se a gente não formar essas consciências políticas, isso tudo vai ser só engodo, companheirada. Né? Não vai ser... A eleição pela eleição não democratiza o espaço, até porque a eleição está sendo feita por um decreto. Sim. Né? E não pelo clamor das comunidades escolares, não pelo movimento, não pela base. Né? E o que a gente quer é, de fato, que esse espaço seja democrático. Então, para que seja democrático, nós, enquanto sindicato, a gente acha de suma importância nesse momento a gente está usando esse instrumento que a gente tem agora aqui para estar chamando vocês para o debate, para a discussão e para a construção desses espaços nas escolas. A gente está falando sobre princípios também aqui, né? Uma coisa muito importante, essa palavra, ela nos traz assim questões importantíssimas, né? De uma democracia direta, principalmente no que diz respeito, né, à atividade dentro da escola, atividade ligadas a uma comunicação realmente adequada. Se a gente pensar o seguinte, né, que hoje a comunicação está sendo monopolizada por determinados grupos políticos, econômicos no mundo, a gente percebe que realmente a comunicação ela tem que ter realmente um formato para os trabalhadores, e aí tem que sair dos trabalhadores, né, uma atividade direta como um podcast como esse. Nós estamos 3 anos do sindicato, que a gente mantém, tenta trazer de volta alguns princípios que se perderam ao longo do caminho de luta do sindicalismo no Brasil e no mundo, né? Conquistar bandeiras de luta aí que há anos não se conquistava, né, inclusive para os segmentos administrativos da educação do município, importantes, e justamente porque a gente usou da estratégia da ação direta e da estratégia de conscientização política e consciência de classe, que a gente já entende que o trabalhador já tem, não é que ele não tenha, como o Gabriel falou, a gente entende que ele tem competência, mas a gente precisa organizar, a gente precisa trazer o trabalhador e fazer com que ele acredite, porque a autoestima dos trabalhadores está tão baixa. E justamente por conta de sempre estar dentro de entidades, de instituições, de movimentos sociais, onde lideranças tomam a frente e acabam caindo no personalismo que torna o movimento fraco e que acaba caindo na armadilha da política burguesa, da política de conciliação, na política de barganha, na política de sentar em mesa para definir cargos e se esquecer dos direitos, se esquecer das conquistas, se esquecer da resistência. Se você vê historicamente as conquistas da classe trabalhadora, ela não veio através de um nome, não veio através de um personagem, tiveram vários personagens e a força coletiva que manteve os movimentos, e o êxito dos movimentos ele veio justamente pelo poder da coletividade da classe trabalhadora. Olhando por essa sociedade onde a gente vive, né, a questão do clientelismo é algo extremamente, né, vamos dizer assim, ruim para os trabalhadores, e é isso que vem na porta do sindicato, muitas vezes, né, mendigando ali um monte de coisas para levar a classe trabalhadora no processo eleitoreiro. Exatamente, que é o quê? Né? O que é essa política aí imediatista, né? Uma política de oferecer... Pô, hoje os caras ganham eleição oferecendo cesta básica, né? Vendendo voto, que todo mundo sabe, e a gente chega a ver, inclusive, uma não diferenciação entre a disputa político-partidária na forma de fazer a política eleitoral, né? Nessa hora o pragmatismo é tão forte, é tão recalcado, que até os partidos que se dizem progressistas, que a gente aqui, depois a gente vai entrar num debate mais longo aí até com os companheiros, mas a política progressista para a gente não existe mais, né? Porque ela se tornou tão pragmática, ela reproduz tanto a política de direita, de Estado burguesa, de troca de favores, de clientelismo, de barganha, conciliação, né? De conciliação de classe, que na verdade não é uma conciliação. Não. Trazendo pro âmbito educacional também, dentro dessa questão, a gente vive também uma disputa, né, com vários setores da burguesia quando a gente fala da pauta das políticas educacionais. O trabalhador participa da construção, da formulação de uma política educacional? Eu acredito que não. Eu acredito que o trabalhador da educação, ele não participa. Ele não é consultado. O que a gente quer fazer aqui é discutir a educação num outro nível, né? Que não só mais teórico e acadêmico, que é o que a gente está levando aqui para vocês,
mas é a educação no nível do interesse da classe trabalhadora, e que não se confunde mais com a academia, né? com a educação teorizada na academia. E por quê? Porque a gente percebe que assim, se burocratizou demais os espaços, se limitou demais esses espaços. São discussões muito fechadas, muito complexas, que não são traduzidas, que não são levadas para as comunidades, exatamente, para as classes mais populares, discutir isso, porque afinal de contas vai impactar na vida deles o que está sendo proposto de filosofia educacional e de proposta de programa político-pedagógico educacional nas escolas e a nível nacional, né? Que isso tem a ver, o Gabriel falou, a educação é disputada no nosso país por grandes corporações financeiras, né? A gente tem uma educação privada e uma pública que disputa, inclusive a privada discute o recurso público. Recurso público com as instituições públicas, e que a gente anda perdendo, estamos perdendo cada vez mais. Por quê? Né? Por que é que a gente está perdendo? A direita está avançando por quê? A crítica que a gente faz é somente a nossa oposição histórica, né, dos partidos liberais, dos partidos neoliberais? Não. A gente precisa fazer uma autocrítica também dos partidos progressistas, dos partidos de esquerda que estiveram aí no poder, que adentraram dentro do Estado, dentro da estrutura social, institucional, e que acabou sendo cooptado mais do que fazer pelo trabalhador, mais do que trazer o trabalhador para dentro do espaço público de debate. Infelizmente, o resultado que a gente vê dessa política educacional que a gente teve no nosso país hoje é esse, retrocesso. Né? E assim, a autocrítica não foi feita, não está sendo feita por quem deveria fazer. E a gente sabe que não é um sujeito, uma pessoa que vai resolver a vida de ninguém, que vai decidir a vida de ninguém, tampouco um grupo, né, pequeno que seja somente representando. Para a representação ter sentido, tem que ter participação da base, tem que ter participação Vem para as assembleias, vamos participar, vamos discutir, exatamente, vamos abrir sindicato, né? Até para o contraditório ser importante, né? Isso é importante mesmo, é uma ferramenta fundamental para os trabalhadores, até para você questionar, né, aquilo que você acha perfeito, né? Perfeito. Ruim e tudo mais. Pessoal, a nossa luta sindical, a luta pela uma educação que emancipa, que forma cidadãos críticos, né, que faça com que a gente possa enxergar o nosso lugar no mundo, o nosso papel dentro da sociedade e como a sociedade funciona. Então, o caráter de transformação da educação é isso que a gente luta. Então, a nossa luta ela é ampla, né? A nossa luta não é só por salário, não é só por salário de professor, por salário de administrativo. A nossa luta é pela qualidade da educação. A nossa luta é para que os espaços escolares sejam espaços verdadeiramente democráticos, com a participação popular, com a participação dos trabalhadores, com o envolvimento das comunidades nas decisões das escolas, da rede pública, aqui em Corumbá, pelo menos. A gente criou o podcast para estar criando um espaço de democracia direta, onde as vozes dos diversos segmentos que compõem a comunidade escolar estejam aqui com a gente, colocando sua perspectiva, o seu relato de experiência, a sua vivência, as suas propostas, as suas sugestões, porque o que a gente quer é um sindicato aberto, é um sindicato de política aberta, de debate político aberto e não fechado. E o que a gente quer mostrar para o trabalhador é que ele é capaz, que ele é potente, que ele tem potencial e é capaz. E legalmente, inclusive, é possível que ele participe diretamente da gestão pública do município que ele vive, do estado que ele vive. Foi assim que a gente conseguiu encaminhar a lei que favorece aí os companheiros administrativos das escolas. Foram eles que construíram a lei, é claro, com auxílio, com a ajuda do nosso jurídico, de especialistas, mas eles construíram a lei, vindo aqui no nosso sindicato durante 2 anos, participando de reuniões semanais, reuniões depois com a prefeitura. Tinha tudo para ser encaminhado, porque a condição política foi instaurada ali, foi construída no momento em que se abriu espaço para o trabalhador estar participando da construção daquilo que é de interesse dele. E a gente teve o resultado que teve, porque eles não tinham medo de ir para a rua, não tinham medo de paralisar, não tinham medo de fazer um enfrentamento, porque eles sabiam que legitimamente eles estavam sendo ali
parte ativa do que foi conquistado. Então acho que é isso que a gente quer fazer aqui, é trazer esse podcast como mais um espaço, né? Um lugar de voz ativa, né? De voz liberta. O espaço de comunicação ele está aí e realmente é preciso atentar para isso. Nós, trabalhadores da rede estadual e da rede municipal, nós temos que ir para frente, nós temos que buscar as informações para que a gente possa ter realmente nossos anseios colocados realmente em prática. Isso aí, companheiros, companheiras, trabalhadores, estamos finalizando o nosso programa piloto. Os próximos programas, como os companheiros falaram, a gente espera que seja ao vivo, para ter a participação no chat. A gente vai trazer aqui os companheiros, colegas nossos das duas redes, né, os trabalhadores que estão atuando na sala de aula, professores administrativos, nossos conhecidos vão estar aqui com a gente dialogando, tá? Também as figuras históricas do Sinted, né? Que a gente tem que aproveitar, porque esses caras estão vivos ainda também. E fala, hein? Fala. Quer mandar um abraço pro Enio, tá? Enio, espera aí. Então é isso aí, até a próxima, valeu, tamo na luta. É isso aí, educação, resistência e luta.